Bem-vindo você, ouvinte, ao nosso FBC Cast, podcast produzido pelos alunos Jovem do Futuro, projeto da Fundação Batista Central, e essa aqui é a Alice. Vamos hoje ter como tema saúde, vamos comentar sobre cuidados para um desenvolvimento infantil saudável. Eu tenho aqui como convidado o Dr. James de Nobre Sena e vamos discutir bastante sobre cuidados, fatores de risco, vamos discutir também sobre nutrição, vamos descobrir sobre o psicológico, vamos debater bastante sobre isso. E eu quero só pedir para você, nosso convidado, se apresentar um pouco da sua carreira, que o senhor atua hoje em dia. Quero que o senhor fale sobre o senhor para o nosso público aqui, tá internado do que o senhor, do que o senhor se trata, o que o senhor vai falar aqui conosco. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Muita satisfação de estar aqui com vocês. A gente que agradece. E eu espero contribuir, né, com algumas orientações que somem com cuidado com essa faixa etária, né, com esse ciclo de vida que é tão importante para a produção de saúde. Né? Isso. Eu sou médico de família e comunidade, mas também tenho formação em nutrição. Né? Hoje eu atuo na atenção primária de saúde, na estratégia de saúde da família, na prática da atenção domiciliar e ensino na formação de jovens médicos, né? Na graduação de medicina na Universidade de Fortaleza. Ok, e assim, né, para abrir esse tema com tudo hoje, né, cuidados para o desenvolvimento infantil saudável, como já ressaltado pelo Diego, né, a gente vai tratar sobre justamente os cuidados que a gente tem que ter com nossos jovens e tudo mais, a relação com a saúde primária, né, e é isso, vamos lá, abrir o nosso tema. Pronto. Como primeiro bloco, a gente quer saber mais sobre o senhor. O senhor como profissional, o que levou o senhor a entrar nessa área da medicina, o que levou o senhor a ter uma graduação em nutrição, né? Uma especialização, assim, em medicina familiar, tá? Tem, assim, a nutrição, o desenvolvimento infantil, fatores de riscos. Eu quero saber o que levou o senhor a ter esse interesse, o que levou o senhor a ter tanta especialização, né, nessa área. Certo. Primeiro, eu acho que eu tenho uma alma de aprendiz, né? Essa questão de estar instigado a estar sempre a aprender, né? Cedo, ainda na adolescência, eu compreendi que eu queria estudar algo na área da saúde, né? E diante das oportunidades, né, houve uma dificuldade em entrar na medicina de início. Então eu fui elaborando um plano B, e por isso eu ingressei na graduação em nutrição, que era algo que se aproximava da medicina. Após a conclusão da graduação em nutrição, eu fiz parte de uma residência multiprofissional em saúde da família, né? E eu sempre tive uma identificação com essa população, né, mais vulnerável, né, socialmente, né? Talvez por conta da minha origem, que eu também tenho uma origem simples, eu cresci nessa comunidade daqui, que é um dos motivos que me deixa também mais à vontade para estar com vocês, né, falando para o público de vocês. Então, sempre foi alvo do meu interesse, né, prestar uma assistência em saúde para essa população. Só que o desejo de estudar medicina ele continuava, e aí eu cuidei desse ingresso na graduação em medicina, né, quando eu tive a oportunidade. Aí, após a conclusão da graduação em medicina, eu escolhi como residência médica, medicina de família e comunidade, que eu já tinha uma boa bagagem da primeira residência em saúde, né, da residência multiprofissional em saúde da família. E o meu primeiro plantão como médico foi em pronto-socorro infantil, né? Então, fiquei 5 anos atuando em pronto-socorros infantis. E aí, quando eu fui escolher um mestrado, né, Deus cuidou para que fosse nessa área de estudar a saúde da criança e do adolescente. Né? Então, é uma jornada que se mistura também um pouco com a minha história de vida. Essa escolha pela medicina de família e comunidade, que é o médico que costuma chegar às populações mais vulneráveis. Né? Talvez você não veja tantas outras especialidades chegando a grupos que costumam ter mais dificuldade no acesso à saúde, né? Que costumam ser mais excluídos, né? dos cuidados médicos. O senhor já tem o senhor dedicou quantos anos à sua vida
nesse objetivo, nessa missão que o senhor tem desse cuidado, né? Você fala da formação? Da formação. Da formação vai lá 5 como nutricionista, 2 como residência, já vão 7, 6 como médico, vai 13, vamos fazendo as contas com vocês, né? Mais 2 de residência, 15, e mais 2 de mestrado, 17 anos. 17 anos. Hoje o senhor atua como o quê? Hoje, como eu falei, né? Eu sou professor universitário da graduação em medicina, então o meu contato com a estratégia de saúde da família e com a atenção primária em saúde está no âmbito do ensino, e eu, na minha prática médica, eu atuo na atenção domiciliar, né, de um hospital, que é da rede estadual de saúde, que é o Valdemar Alcântara. Eu componho uma equipe, né, do serviço de atenção domiciliar deles, acompanhando os pacientes que são de alta complexidade, ou que estão vivenciando cuidados paliativos no domicílio, e a gente faz esse acompanhamento no domicílio, que a gente acredita que promove maior qualidade de vida, diminui a iatrogenia que é comum acontecer no ambiente intra-hospitalar. Então, a medicina também ela tem percebido as vantagens de se cuidar do paciente no domicílio. E como tem uma formação em medicina de família e comunidade, esse é o profissional que ele está mais capacitado para trabalhar nessa atenção domiciliar, porque é um profissional que ele é preparado para considerar a influência do contexto comunitário, né, na geração de saúde e doença das pessoas, e considerar também as relações familiares. A gente, na nossa formação, a gente estuda sobre isso, e aí isso casa muito bem com esse acompanhamento no domicílio. E queria perguntar sobre a motivação do senhor. Para, assim, atuar nessa área da medicina, ter esse cuidado assim, com a comunidade, que o senhor disse que sempre foi uma coisa que o senhor teve interesse. Qual é a motivação que leva o senhor a continuar trabalhando nessa área? Claro, todos os dias, assim, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Por que o senhor gosta? Eu acho que é um somatório de coisas, né? Eu acho que a vida ela vai lhe dando oportunidades para você lidar em alguns espaços. E eu fui tendo acesso a isso, né? Eu acho que a minha formação por meio das residências, né? Eu acho que por proporcionar uma abordagem mais humanista, né, considerando a complexidade de coisas que influencia no processo de adoecimento das pessoas. Eu acho que é uma especialidade que ela tem esse olhar mais integral do indivíduo, né, diferente das outras especialidades que focam em determinadas partes do corpo, né? Às vezes você tem a cardiologia, que foca muito no sistema cardiovascular, a neurologia, que vai focar muito no sistema neurológico. E a medicina de família e comunidade tem essa amplitude, né, de oportunidades de estudo, né? Tive uma professora que ela dizia assim, não, eu gostava de tudo e não sabia o que era isso, então eu entendi que era medicina de família e comunidade, porque a gente assiste todos os ciclos de vida, né? Desde a pré-concepção até o momento do fim de vida. A gente também está lá cuidando desse paciente no momento de fim de vida. Então, somando a minha história de vida pessoal, as oportunidades que eu tive com relação ao estudo e essa amplitude do conhecimento que demanda a medicina de família e comunidade, eu acho que tudo isso me atrai. Entendi. Isso também está ligado com a sua graduação em nutrição, né? Sim, né? A nutrição também é uma outra categoria da área de saúde muito ampla. Né? Você pode trabalhar com nutrição infantil, com nutrição no idoso, né? Abordar todos os ciclos de vida também. E naquele momento era o que mais me aproximava da medicina. Então foi um trajeto que eu acho importante a gente ter essa clareza. Sim. Que isso é comum aos jovens que vêm da periferia. Né? Nem sempre temos as melhores oportunidades, né? E os nossos caminhos, por conta que nós temos que criar essas oportunidades, eles são mais rápidos. Né? Então, a gente tem que aproveitar aquelas experiências que nos agregam em algo, né? Ter clareza de onde nós queremos chegar e ir traçando, né? Os nossos planejamentos e as nossas trajetórias, mas compreendendo que algumas vezes elas serão mais demoradas pelas oportunidades mesmo que para a gente às vezes
pode ser mais difícil, né? Se trata de um percurso, né, que o senhor optou para fazer. Isso, né? Na minha época, o acesso à medicina para um menino que era da periferia era muito desafiador, né? E eu ainda tive a situação de casar bem jovem, né? Então, eu sempre estudei com o trabalho, sendo presente, tendo que trabalhar, tendo que estudar, né? Mesmo sendo graduações da área da saúde, que demandavam uma dedicação integral, e sempre fez parte, né? Assim, trabalhar e estudar. Então, assim, tinha o número de faculdades disponíveis, né, há 2 décadas atrás, para se estudar medicina, era bem mais reduzido, então o acesso ele era bem mais difícil. Então, eu acredito que isso contribuiu para essa jornada, né, de primeiro fazer uma outra graduação, de fazer uma outra residência em saúde, até chegar naquele que eu compreendia que era o meu alvo, o meu objetivo. Certo. Eu quero agora ir para um tópico mais de desenvolvimento à saúde, né, infantil. Queria saber quais são os principais fatores assim para um desenvolvimento infantil saudável. O que os pais, os cuidadores têm que estar atentos a isso para que o desenvolvimento da criança seja de uma forma saudável, né? E traga aí um indivíduo que faça o papel na sociedade, né? Certo. Excelente pergunta. O cuidado, né, com o desenvolvimento infantil, ele tem que acontecer antes do nascimento dessa criança, certo? Os estudos mostram cada vez mais o zelo que a gente tem que ter com a contracepção. Então, eu acho que assim, o mais importante é fazer um planejamento familiar, né? Vocês jovens, né, tem que pensar sobre essas questões, né? Quanto que vocês vão querer ter filhos, né? Quantos filhos vocês desejam ter? Porque assim, a grande maioria das gestações no mundo, mais da metade, ela é não planejada, certo? E isso no Brasil, quando a gente vai para populações em uma condição social menor, aumenta esse percentual, tá bom? E às vezes, cuidados, né, que deveriam acontecer nessa pré-concepção não acontecem, né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que uma mulher que ela engravida obesa, a criança dela vai ter maior risco de ter transtorno do desenvolvimento. Se ela apresenta uma hipertensão na gestação, se ela apresenta uma diabetes gestacional, se ela tem um parto prematuro, se ela tem alguma doença mental não tratada, ou se ela faz uso de algumas medicações, né? Tudo isso vai aumentar o risco de se desenvolver algum transtorno do desenvolvimento. Então, esse cuidado já tem que iniciar na pré-concepção, né? No momento de se planejar essa família. E o outro é de deixar essa criança ela bem acompanhada, né? Na atenção primária de saúde, que é a área que eu atuo, uma das áreas que eu atuo, que é a porta de entrada no nosso sistema único de saúde, que vai organizar o cuidado das pessoas em todos os setores de complexidade. Existem programas para fazer uma vigilância dessa criança, né? Para acompanhar o crescimento dela, para acompanhar o que a gente chama de marcos de desenvolvimento, que são comportamentos que vão sinalizar para a gente se ela está tendo algum atraso no desenvolvimento ou não, onde a gente vai orientar sobre a suplementação que essa criança ela tem que ter nesse início de vida, né? Porque o que a gente fala hoje, né, assim, que é uma janela de oportunidade. A criança dos 0 aos 5 anos, ela tem uma intensidade muito grande de sinapses nervosas sendo formadas. No caso, sinapse nervosa, falando mais legalmente, seria o quê? São conexões nervosas, um cérebro que ele está em formação, que ele precisa de estímulos para se desenvolver, certo? E certo. alterações que ele venha a ter nesse período, né, seja alterações por falta de estímulo, ou por uma infecção, ou por algum trauma, vai comprometer esse desenvolvimento. Você começou a sua pergunta falando da importância do desenvolvimento infantil para ter adultos funcionais. Isso. Né? Isso já está muito bem estudado, né? Já tem estudos, inclusive economicamente, que o indivíduo, né, uma população que ela não recebe estímulo adequadamente na primeira infância, ela vai ter a sua capacidade de produção econômica reduzida em até 30%, né? Então, tem muita gente que está disfuncional hoje na vida adulta
porque teve uma infância que não teve esse cuidado. E aí chama a nossa atenção para políticas públicas para essa população, né, que tem que existir, né, e também para as famílias, né, para os equipamentos como escolas, igrejas, né, que podem amenizar os danos que as crianças podem estar sofrendo nesse período. Né? Então, essas sinapses nervosas seriam isso, seriam conexões nervosas que o cérebro está se desenvolvendo, que elas são dependentes de estímulos, tá bom? Então, por exemplo, o simples fato de eu colocar uma criança em contato com a natureza, né, um bebê, aí o fato dele sentir o vento, dele encontrar um inseto, isso vai gerar conexões nervosas dele, que vai contribuir com a boa formação cerebral dele. Se eu coloco ele numa caixa, uma casa, né, de frente com uma tela, né, hoje fala-se muito nos prejuízos das telas, né? Isso. Então, assim, as instituições que escrevem as diretrizes de cuidado para a criança, elas pedem para que até 1 ano de idade a gente exponha a criança a 0 tela, porque é um estímulo fixo. Se você coloca a criança diante de uma tela, ela vai perder todos esses outros estímulos que viriam por um momento de interação com a mãe, por um momento de interação com uma outra criança e por um momento de uma interação com o próprio meio ambiente. É interessante o que o senhor falou. Então, não expor as crianças, assim, de 0 a 1 ano a telas, né? Isso seria o ideal. Seria o ideal, porque o primeiro contato, né, é o muito importante para as crianças, que nem o senhor disse, precisa desses estímulos, né? Para ela ter um desenvolvimento desde já criança saudável. E o que vem não ocorrendo muito hoje em dia, né? Os pais estão submetendo as crianças a telas muito cedo, né? Sim, sim, e um tempo de exposição elevado, né? Assim, a gente tem que deixar claro que as telas, elas não vão... por exemplo, né, a gente, quando pensa em transtorno de desenvolvimento, a gente pensa muito no autismo, né? Tela não vai gerar autismo, né? Mas há uma dúvida se o uso de tela exacerbado, excessivo, abusivo, se ele vai mimetizar comportamentos e sintomas semelhantes ao autismo. Mas o que a gente sabe é que ele está perdendo nessa janela de oportunidade, que é esse tempo, né? De 0 a 2 anos, de 0 a 5 anos, de maior intensidade, dos 0 aos 2 anos de idade, de receber estímulos que potencializaria a capacidade cognitiva dessa criança, né? Que seria um momento de estimular esse desenvolvimento. Veio aqui, chegou a pergunta: quais cuidados uma mãe deveria receber, aliás, ter sendo diabética? Uma mãe, eu não entendi muito se está no período de gravidez, sendo diabética, quais são os cuidados? O que essa acarreta para o desenvolvimento da criança? Certo. A diabetes gestacional, né, é uma condição que a gente considera grave no acompanhamento do pré-natal dessa mãe, né, porque tem várias complicações que isso pode ocasionar, né, desde restrição do crescimento intrauterino, né, até o óbito fetal, tá bom? Por isso que é importante, né, que haja um acompanhamento de pré-natal bem feito, e isso o mais precoce possível quando se tem um diagnóstico da gestação. Porque quanto mais cedo a mulher procura o pré-natal, mais adesão ela tem ao acompanhamento. Aí nesse pré-natal ela vai ser submetida a exames, né, que vai avaliar essa glicemia dela, e se ela for diagnosticada, ela vai receber as orientações. Há momentos, né, dependendo de como é que está a condição glicêmica dela, que ela pode receber somente orientações nutricionais, né, de como, por meio da mudança do estilo de vida, né, atividade física e mudança na alimentação, ela pode controlar essa glicemia e assim não ter as complicações da diabetes gestacional. Ou se ela vai precisar de um tratamento medicamentoso. Mas geralmente essa mãe, ela tem um acompanhamento dela compartilhado com especialistas, com obstetras e por vezes até endocrinologistas. E se ela precisar desse tratamento medicamentoso, ela pode utilizar de insulina, tá bom? E ter esse monitoramento da saúde dela e do feto em desenvolvimento, né, acompanhado mais de perto, tá? Porque esse bebê pode nascer grande demais, aí ter complicações durante o parto, né? Após nascer pode ter episódios de hipoglicemia. E o caminho para evitar as complicações é o acompanhamento regular, né, no pré-natal.
Certo. E assim, como a gente já tá falando muito dessa atenção primária, né, desses cuidados com a criança desde os primeiros dias, desde os primeiros anos, eu queria que o senhor introduzisse melhor, assim, tanto pra gente quanto pro público, o que seria essa atenção primária, né, e como ela acarreta positivamente no desenvolvimento da criança e até mesmo até a adolescência. Creio que isso, como o senhor já havia falado, isso impacta, né, até a fase adulta. Né? Então, se eu puder explicar melhor um pouco mais sobre isso. Nosso Sistema Único de Saúde, né, a nossa assistência de saúde, ela é dividida em setores, assim, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. A atenção primária, ela é responsável pela porta de entrada de todos os usuários, né, de toda a população brasileira ao Sistema Único de Saúde. Então, você começa pela unidade básica de saúde do seu território. Essas unidades básicas, elas possuem equipes que elas são referência para um determinado território. Ou seja, então, se você for buscar informação no endereço de vocês, na unidade básica que é de referência da localidade onde vocês moram, vocês vão saber que existe uma equipe, né, composta por médico, enfermeiro, dentistas, agente comunitário de saúde, para fazer o acompanhamento dessa localidade e atender aquelas famílias, tá? E na atenção à saúde da criança, a gente tem um acompanhamento que a gente chama por puericultura, né? Que existe um número especificado de consultas que uma criança ela tem que receber nesses primeiros anos da vida. Então, por exemplo, uma criança após nascer, nos primeiros 7 dias, ela precisa ser vista, tá bom? E aí, nos 2 primeiros anos de vida, vai ter estipulado o número de consultas que ela precisa receber. Geralmente, essas consultas, elas alternam entre médicos, enfermeiros, né? E elas também devem ser acompanhadas por odontólogos. E aí, são consultas que não é para a criança quando ela está doente, certo? É uma consulta de monitoramento, onde ela vai ter o seu peso avaliado, né, o seu crescimento avaliado, ela vai ser orientada com relação às suplementações que ela vai receber nessa fase de vida, e os marcos do desenvolvimento neurológico, eles vão ser avaliados pelos profissionais. Então, se essa criança está com déficit postural, na postura dela, se a contactuação dela com os pais não está acontecendo, né? A criança ela tem um interesse pelo relacionamento humano. E há marcos que isso tem que estar presente. Se isso não acontece, aí isso acende um alarme para que ela tenha transtorno do desenvolvimento, né? É claro que tem aqueles alterações que são mais conhecidas, né? As estereotipias, né? Os movimentos repetitivos, os movimentos ritualísticos, né? Que a mídia fala muito, mas isso pode ser percebido antes, né? Dessas alterações serem manifestadas, né? Existem algumas características que o profissional está com o olhar mais treinado para identificar. E por conta dessa intensidade de sinapses nervosas que eu conversei com vocês, que existe nesse momento, essa criança ela tem, a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Se ela receber intervenções que são por meio de terapias de estímulo, né, também multiprofissional, ela vai adquirir habilidades maiores, né, assim, se ela receber esses estímulos posteriormente, mais lá na frente. Se ela perder essa janela de oportunidade, por conta dessa neuroplasticidade que vai diminuir no decorrer do tempo, ela vai perder uma janela de oportunidade para ter esses sintomas, essas alterações amenizadas. E se ela tivesse sido diagnosticada e recebido intervenção de uma forma precoce, ela teria. Que é algo bom para ela e para as famílias. Falando, ainda tocando nesse assunto, falando sobre uma área mais social, do que a área socioeconômica disso tudo vai influenciar na atenção primária à saúde? Diego, isso é muito importante, né? Porque para o acompanhamento da puericultura ele ser efetivo, ele não pode ser um acompanhamento somente biológico, né? Nem somente psicológico daquela criança, daquela família. Ele também tem que ter social. Então, hoje, que está muito bem descrito é que uma criança que ela tem um estresse que seja tóxico, um estresse que seja contínuo, por algumas relações sociais dela,
está associado a prejuízo no desenvolvimento dela e também até ao surgimento de algumas doenças, né? Então, por exemplo, o que é que a gente considera esse estresse tóxico, né? São crianças que vivenciam, por exemplo, separação dos pais que ocorram nesse período, uma criança que está sendo exposta ao abuso sexual, uma criança que ela recebe negligência de um dos seus pais, uma criança que ela mora em uma comunidade que é considerada violenta, né? São 18 itens, tá bom? Que está bem catalogado. E vivenciar essas situações de uma forma contínua gera uma série de alterações hormonais, com aumento de adrenalina, com aumento de cortisol, que vai ter repercussão tanto no desenvolvimento neurológico dela, quanto no sistema cardiovascular, no sistema hormonal dela, que vai fazer com que ela tenha associação com algumas doenças, né? E aí, eu identifico essas crianças que estão expostas a esse estresse que é contínuo e isso é uma situação fatalística? Não, né? Há antídotos, há medidas que você pode fazer que não necessariamente vai ser com medicações, tá bom? Que você pode amenizar os malefícios desse estresse, como por exemplo, né? Colocar essa criança em uma atividade física, já sabe que tem a liberação de algumas proteínas que vão estimular o desenvolvimento neurológico dela, colocar essa criança numa psicoterapia individual ou familiar, porque a criança e o adolescente, ele tem a característica egocêntrica. Então, às vezes, o cenário difícil que acontece em volta dele, ele traz que a culpa é dele. Então, seus pais se separaram porque a culpa é dele e isso coloca ele numa condição de sofrimento. E quando ele vai para o ambiente da psicoterapia, ele vai conseguir ressignificar isso, né? O contato com a arte, envolver em atividades artísticas, né? Ameniza o estresse que ele está sofrendo. A própria meditação, hoje, né? Tem se descoberto muitos benefícios de se meditar para se amenizar essas consequências deletérias de um estresse contínuo. Com certeza. E assim, é muito importante, né? A gente sempre ter essa prevenção e tudo, desde que realmente essa criança é pequena. Hoje em dia a gente vê que a importância, assim, da terapia em todos os aspectos, não somente quando a gente tá precisando, mas a importância da terapia como pro nosso próprio desenvolvimento, sabe? E assim, tratando já pro lado psiquiátrico, psicológico, né? A gente hoje em dia escuta muito sobre a TEA, né? Que são o transtorno de espectro autista, né? E assim, cada vez mais, outras doenças também, como TDAH e tudo mais, tá sendo mais informativo, né? Em redes sociais e tudo mais. E assim, aproveitando que o senhor tá aqui, eu queria muito que o senhor explicasse um pouco mais sobre o transtorno de espectro autista, e a questão e a importância, né, de uma intervenção precoce com ele e tudo mais. Porque a gente sabe hoje em dia que, antigamente, acredito eu que tinha um tabu muito grande sobre isso, né? As pessoas, assim, chamavam que a criança de louca e tudo mais, né? E diziam às vezes que era frescura. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem esse conhecimento e a gente sabe que quanto antes a gente fizer esse tratamento, esse acompanhamento, né? Menos sequelas essa criança vai ter, esse adolescente vai ter. E uma qualidade de vida melhor ele pode ter. Não é isso? Exatamente, Alice. O TEA, né, é uma coisa que a prevalência e a incidência ela cresceu muito hoje, né? Para cada uma criança, em 36 crianças, vai apresentar o TEA. Né? Isso é muita coisa. A gente não pode pensar o TEA como uma doença, ele é transtorno do espectro. Então, é um espectro, né? Então, não tem como a gente pensar o TEA de uma forma padronizada. Ele pode se expressar de diversas formas, né? Mas ele costuma trazer prejuízo na socialização, né? Prejuízo na capacidade de linguagem, né? Mas ele, por ser um espectro, hoje ele está sendo conceituado em níveis, né? Níveis de suporte que esse paciente ele vai precisar, né? Nível 1, 2, 3, às vezes um nível de suporte 1, esse paciente ele pode estar em sofrimento porque não é tão fácil fazer esse diagnóstico. Então ele tem algumas dificuldades, né? Pela sintomatologia do TEA, né, pelas comorbidades que o TEA pode apresentar,
né? Como, por exemplo, alguém que tenha essa dificuldade de iniciar a socialização, de sustentar a socialização, e às vezes é para um diagnóstico que ela não tem, né? E isso está gerando um sofrimento a ela, né? Então a gente precisa estar estudando cada vez mais, né? Reconhecer, né? Não é fácil o diagnóstico do TEA, né? Ele costuma ser feito por, por, diver- por uma equipe multiprofissional também, não se deve se fazer em um momento pontual, precisa de um acompanhamento longitudinal para a gente fechar esse diagnóstico, né? Claro que vai ter aquelas situações de um nível de suporte 3 que vai ter muita clareza, né? Em se dar o diagnóstico de autismo. E a precocidade de se fazer esse diagnóstico, ela se dá por conta dessa neuroplasticidade que eu estou te falando. Se você faz esse diagnóstico de uma maneira mais precoce, você pode oportunizar as intervenções, né, cedo na criança, em um momento que esse cérebro ele tem mais vantagens e mais potencialidades para esses estímulos, certo? Para ganhar capacidade cognitiva, para controlar os sintomas que essa criança ela vem apresentar por conta da doença, né? Isso é um desafio na população que a gente assiste, né? Que ela não tem essa oportunidade da intervenção, né? Muitas vezes ela ainda fica em uma fila de espera, aguardando esse diagnóstico e perdendo tempo em ter acesso a essas terapias de estímulo, né? Com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a psicologia, né? E o grande desafio é ter políticas públicas que garantam um acesso mais precoce a essa população, tanto para o diagnóstico quanto para acesso às terapias. Veio uma pergunta aqui sobre quais são os primeiros sinais de autismo em crianças que pode ser identificado. Hoje, né, os estudos mostram que ainda muito cedo, a criança com 10 meses, ela já se interessa pelo que o adulto está fazendo, né? Com um ano e 8 meses, essa criança ela já sabe o que o adulto gosta, né? Né? Por exemplo, como que os estudos percebem isso, né? A criança ela é testada, né, comendo algo e que ela deu para o adulto e o adulto não gostou. E ela dá outra coisa que o adulto gosta, na próxima vez ela já vai dar o que o adulto gosta. Né? Ela consegue fazer essas inferências. Então, é muito observando como que essa criança se relaciona. Né? A criança, ela naturalmente, ela busca pelo relacionamento humano. A criança que está dentro do espectro, geralmente ela tem uma tendência ao isolamento, ela não tem interesse por essa interação social. Muitas das vezes ela vai apresentar dificuldades na linguagem, ou ela pode apresentar um fenômeno que a gente chama de hiperlexia. Às vezes o pai está surpreso porque a criança já sabe ler, já sabe fazer cálculos, né? E às vezes é um primeiro sinal de uma forma precoce, né? Às vezes uma vez eu atendi uma criança que ele nunca tinha ido à escola e chegou já lendo, soletrando para a mãe, falando em inglês, né? E a mãe surpresa. E aí, quando a gente foi fazendo um acompanhamento, né, se tratava de uma criança que estava dentro do espectro, né? Então, são essas alterações que a mãe ela tem que ficar atenta, né? Por isso a importância de um acompanhamento nas consultas regulares, né, para isso ser avaliado. Esses sinais, eles se englobam em todos os casos, por causa que tem níveis de suporte diferentes, então em cada um tem sinais diferentes? Esse é o desafio, né? Ele não se dá de uma forma única, né? Por exemplo, um fenômeno que está ocorrendo agora é alguns alunos meus, dentro da graduação já da medicina, chegando com esse diagnóstico de autismo, né? Ou seja, que às vezes não é um diagnóstico tão fácil. Então, sabe-se, por exemplo, que a mulher que tem o nível de suporte 1, por se esperar esse comportamento mais reservado das meninas, mais comportado, às vezes esse diagnóstico torna-se mais difícil, né? E às vezes já tem algo ali muito presente de um comportamento de isolamento, de dificuldade da interação social, tem a compreensão, dificuldade, compreende as coisas de uma forma mais literária, né? De fazer as inferências, né? São coisas que precisam estar
sendo observados. Agora, claro, né, tem os movimentos ritualísticos, mas não é toda criança que vai enfileirar algo ou empilhar algo que ele vai estar dentro do espectro. Às vezes uma criança que a gente chama neurotípica, ela também vai ter esses comportamentos, né? Às vezes a mídia fala muito da seletividade alimentar, da sensibilidade ao som, mas são características que não necessariamente elas estão associadas ao TEA. Você tem que avaliar muito mais coisa, avaliar como que é o contexto dessa família, né? Como é que essa criança está inserida. Por isso que o ideal é que ela seja feita por uma equipe multiprofissional em um processo longitudinal, não ser feito de uma forma pontual. Então, também, se é dado um diagnóstico em uma única consulta, em uma única avaliação, né? Isso tem que ter-se reservas com isso, ter cuidado com isso. É claro que isso vai ter aqueles casos que a gente vai considerar o nível de suporte 3 do TEA, que isso é muito claro, né? Que costuma deixar poucas dúvidas, né? Mas mesmo assim, é importante se fazer esse acompanhamento. Certo, e assim, mesmo vendo mesmo tendo, né, no caso, essa dificuldade, né, porque existe vários níveis e esse desafio, assim, de vocês. Hoje em dia, o senhor já poderia citar alguma prática eficaz de tratamento ou de identificação mesmo do TEA para poder agilizar esse atendimento? Olha, na atenção primária de saúde, né, que é a minha prática de atuação, por exemplo, todas as crianças até 18 meses, elas deveriam ser avaliadas para autismo, né, que a gente tem é o MCHAT, que é um formulário que a gente vai buscar essas alterações de comportamento para colocar essa criança numa condição de suspeita, né? E o TEA a gente vai tratar muito sintoma. Assim, é uma criança que é agressiva, a gente vai tratar essa agressividade. É uma criança que ela tem dificuldade na comunicação, então a gente vai potencializar essa capacidade dela se comunicar, entende? E uma criança, quando ela tem um transtorno do desenvolvimento, isso potencializa o fato dela ter um outro transtorno associado, certo? Então, às vezes, potencializa a questão da presença de um TDAH junto. Então, às vezes, o que mais prejudica aquela criança é a questão da dificuldade da atenção, da hiperatividade. Às vezes é um TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, são tratamentos para controle de sintomas, né? Se a criança não dorme. Os extremos, você falou muito de diagnóstico, né? Então, a criança que chora muito, uma criança que ela é muito irritada, são coisas que devem chamar a sua atenção. Uma criança que é muito isolada, toda criança isolada tem que chamar a atenção dos cuidadores, dos profissionais de saúde, né? Mas o tratamento ele vai se dar diante da sintomatologia que aquela criança vem apresentar, tá bom? A gente tem medicações para induzir o sono, né? Tem medicações para controlar a questão da agressividade, para sustentar o sono da criança, terapias que ajudam a desenvolver uma capacidade de se comunicar, quando possível com a fala. Nem sempre essa comunicação vai se dar por meio da fala. Às vezes essa criança ela vai receber intervenções para ela se comunicar de uma outra forma, mas o tratamento vem muito acima do que ela apresenta de comorbidade e de sintomas. E assim, antes de finalizar, né, o assunto sobre a TEA, o senhor falou muito sobre esse cuidado primário, né? Mas essa criança, né, que um dia vai crescer, um dia vai se tornar adolescente, um dia vai se tornar adulto, com o uso desse acompanhamento, com o uso desses remédios, isso vai melhorando, vai gerando um certo controle nela, uma melhora na questão de comunicação social, ou é um acompanhamento assim contínuo que talvez não há uma certeza de melhora? Vai depender muito, né, do nível de suporte, mas com certeza a criança e a família se beneficiam, né? O que a gente tem muito claro é a inclusão. A gente não está falando de doença, né? Então, incluir essa criança na escola, né? Incluir essas crianças nos diversos espaços, né? Por exemplo, eu soube recentemente de um especialista que algumas empresas estão contratando pessoas com TEA, né? Porque eles têm algumas características, como, por exemplo, de falar a verdade, porque eles não fazem as inferências, eles não têm a preocupação de agradar, né? A questão do nível de honestidade, de sinceridade ser
elevado, né? E então, alguns cargos que precisam disso, algumas empresas contratam as pessoas com TEA. E existem grandes cientistas, né, que estão dentro do espectro, né? Então, dá para a gente dizer que alguém que esteja dentro do espectro não tem potencialidade. Não é por aí, né? Não dá para dizer que toda pessoa que está dentro do espectro que ela tem uma decência intelectual, tá bom? Nem também que ela é superdotada ou tem um QI elevado, né? Não, isso é muito individual, de indivíduo para indivíduo, que a gente sabe que essas pessoas, elas têm que estar incluídas, né? E a sociedade tem que estar comprometida com isso, por conta desse número crescente, né, de pessoas que estão dentro do espectro. Sim. E falando agora sobre medicina familiar, queria te perguntar o papel da medicina familiar no desenvolvimento da criança. Do que isso vai ajudar positivamente o crescimento dessa criança, a medicina familiar? A medicina de família, né, ela acompanha todos os ciclos de vida. Tá bom? Às vezes, o cuidado de uma criança, ela tem que chegar por meio do cuidado de uma mãe. Então, por exemplo, uma das coisas que trazem prejuízo para o desenvolvimento infantil é uma mãe com depressão, né? Então, tratar essa mãe que ela está depressiva, né, isso chega como um benefício para essa criança, né? E especificamente para essa população é o que nós já conversamos, é essa vigilância, né, que a gente tem que fazer nesses primeiros anos de vida, na questão da infância, né? Acho que é o principal benefício para esse ciclo de vida específico. Sim. Essa vigilância de possíveis alterações e de garantir e oportunizar essas intervenções mais precoces. E assim, com essa relação de longo prazo, né, com o médico de família, como ele pode influenciar positivamente, né, na vida dessa criança. E junto com essa pergunta, eu queria associar uma coisa, né, muito importante. Eu acho que o senhor, atuando nessa área, deve ter contato com muitas crianças e tudo mais. E como é também a relação afetiva. A questão, caso a criança se prolongar a longo prazo, né? Se não geram ali uma troca afetiva, um certo apego emocional da parte da criança, do senhor. O senhor já chegou a ter um paciente assim? Para com os profissionais, sim. Inclusive, isso é um cuidado que tem que se ter, né? As crianças, elas vinculam aos profissionais, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente conversou muito sobre a criança com TEA, né? Muitas das vezes, essa criança, ela tem contato com muitos profissionais, né? Dessa fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, e gera-se muitos vínculos, e de repente esses vínculos eles podem ser cortados, né? Ou porque ela vai parar de ter acesso àquele serviço de saúde, né? Ou não vai dar continuidade àquela terapia, e isso gera um sofrimento para aquela criança, né? Mas, voltando para a medicina de família e comunidade, a longitudinalidade é uma vantagem que nós temos, porque esse acompanhamento longitudinal vai nos ajudar a perceber características específicas daquela saúde, daquela família, né? Assim, por exemplo, será que eu estou diante de uma mãe que está sofrendo uma violência doméstica? Né? Será que eu estou diante de uma mãe que ela negligencia o cuidado com essa criança? De uma mãe que ela está com uma grande dificuldade financeira? Né? Os atendimentos pontuais, eles não me permitem perceber estas coisas, né? E quando você percebe isso, você entende que a intervenção vai ter que ser nessa causa, né? Já tive a oportunidade de acompanhar crianças que vinham apresentando um baixo peso, então estavam desnutridas, né? E aí a desnutrição tem toda uma repercussão para o desenvolvimento dessa criança. E acompanhando a nossa mãe de uma forma longitudinal, chega a informação de que é uma mãe que sofre violência doméstica, de que é uma mãe que ela não tem condição de dar o leite a essa criança. E aí, fazer intervenções de proporcionar o acesso ao alimento para aquela criança, o início da fórmula, recuperou o estado nutricional dela. Então, se você não tivesse esse acompanhamento contínuo, você não tinha essa oportunidade, né, de intervir naquilo que realmente determina a saúde e adoecimento da criança, né? E sobre longitudinalidade, é muito importante até a gente falar para educar as pessoas, né? Porque
as mães, os pais, as famílias ainda levam as crianças para terem cuidado em saúde nas emergências, nos pronto-socorro, nas condições agudas, quando ela está adoecida. Aí, quando essa mãe vai a um pronto-socorro, ela vai receber uma assistência específica para aquela condição que está ameaçando a criança naquele momento. Se é uma crise asmática, né? Aquela criança ela vai sair da crise asmática, ela vai receber tratamento para isso. Mas com relação a se abordar o controle ambiental que está potencializando as crises de asma dela, isso seria dentro da atenção primária em saúde, né? Então, é desenvolver essa cultura de que a criança, mesmo quando considerada saudável, ela tem que participar dessas consultas de puericultura para ela receber a devida vigilância em saúde, né? Que é interessante que ela tenha nessa fase da vida. Certo. Vi uma pergunta aqui feita, que qual seria a maior dificuldade para um médico de medicina familiar que atua em áreas afastadas que não possuem tanto amparo pelo governo? Qual seria a maior dificuldade desse médico? Eu acho, eu não sei se o afastado seria assim, nas comunidades periféricas, né, dos grandes centros urbanos, ou se seria afastado, tipo, nas regiões do interior, né? Eu acho que é esse desafio de você dar resposta para situações complexas, que de repente, quando você está nos grandes centros, né, você consegue ter acesso a serviços especializados, né, onde você pode compartilhar esse cuidado, fazer junto com você. E, de repente, se você estiver em uma região de interior, você vai ter que tentar dar conta, né, daquela condição que demandaria uma assistência especializada, enquanto aquela família, aquele paciente tem acesso ao serviço especializado, né, que costumam estar nos grandes centros. E nos grandes centros, eu acho que um desafio hoje para todo profissional de saúde é a questão da violência, né, que é muito presente, a gente está inserido nesses territórios, né, que lida cada vez mais com essa questão social da violência. E a gente estuda muito pouco sobre isso, né? Na nossa graduação, na nossa formação, a gente estuda muito pouco sobre violência. Muito pouco. E tem que lidar com isso, né? Então, acho que isso é um desafio, mesmo no nosso país, né? No caso, a violência afeta de que forma? De diversas formas, né? Por exemplo, né? Os territórios, eles formam-se as barreiras sociais. Isso. Então, muitas das vezes, quando eu falei para vocês que as unidades básicas de saúde, elas têm uma territorialização, onde as equipes elas são referência para aquelas famílias, né? Muitas das vezes, alguns moradores eles não podem ter acesso à unidade básica de saúde por uma barreira social, porque aquele território está dividido, né? Entre grupos criminosos e ele tem a integridade dele ameaçada se ele frequentar aquele território. Então, seria uma das situações, até mesmo com a incidência de assaltos, né? Aos profissionais, de violência aos profissionais, que é presente nesses espaços. Entendi. Eu queria te perguntar também quais são, assim, os sinais que os pais devem observar para saber se a criança deles estão sofrendo algum tipo de dificuldade emocional, algum tipo de estresse tóxico, como o senhor já comentou. Quais são os sinais que eles devem ter para perceber que minha criança não está bem, não está aparentando estar bem psicologicamente falando. Talvez ela vá precisar de um acompanhamento profissional. Alguns, eles são bem expostos, né, dentro das famílias, né? Então, por exemplo, se há algum drogadicto, né, em álcool e uso de drogas ilícitas, né, dentro do domicílio, então essa criança ela já está sofrendo um estresse tóxico se ela está convivendo com alguém que tenha essas características, né? Se essa criança ela tem na família alguém que está numa condição de privação de liberdade, que foi presa, né? Também ela está dentro de um estresse tóxico, né? Se essa mãe ela está deprimida, ela está dentro de um estresse tóxico, né? Agora a gente tem que estar muito atento às violências, né? As violências do bullying, né? Sim. A violência do abuso sexual. Então, a grande dica é conversar com essa criança, né? Tem um pediatra e psicanalista chamado Winnicott, que ele diz assim, que tudo que uma criança precisa é
de um bom princípio. E de que esse bom princípio ele está dentro da natureza. E é o vínculo da mãe com o filho, né? E isso se chama amor. Então, quando se tem um cuidador que ama o seu filho, ele tem esse olhar mais atento, ele traz essa questão do filho poder dialogar com ele sobre todas as situações, isso principalmente na adolescência, né? Alertar sobre, por exemplo, abuso sexual. Tem que conversar com as crianças sobre o que é a parte íntima, sobre não poder haver segredos, né? Que não possam ser contados, né? A questão da importância dos limites. E se perceber dificuldades escolares, por exemplo, né? Dificuldade no aprendizado. A criança ela costuma manifestar o sofrimento psíquico dessa forma, né? Dificuldade de aprendizagem. Tem um fenômeno na medicina que a gente chama dor abdominal recorrente, se queixando de muita dor na barriga, né? Dor nos membros inferiores, que a gente chama dor do crescimento, né? Dor nos membros inferiores recorrentes. São alterações que às vezes elas são frutos de algum sofrimento psíquico que essa criança vem apresentando, né? Então, os pais têm que estar atentos, né? Eu acho que o maior desafio nos nossos dias de hoje é estar próximo dos filhos, né? Parece que o sistema coloca todo mundo numa condição de não ter tempo, né? De não ter tempo para as crianças, como se as crianças elas viessem ao mundo e elas crescessem sozinhas. Não, né? Elas têm que ter esse olhar de vigilância, e quem ameniza os estresses que uma criança sofre é a família, é um cuidador responsável, né? A mãe, é o pai, né? E os outros espaços. A escola deveria contribuir com isso, a igreja deveria contribuir com isso, a comunidade como um todo tem que estar comprometido em proteger as crianças. Agora saindo mais dessa pauta, né, psicológica e tudo mais, agora vamos para uma das especialidades do senhor, né, que é justamente o papel da nutrição no desenvolvimento infantil, né. Eu queria saber, assim, parte do senhor, né, que já estudou sobre isso, é um especialista, quais são os cuidados principais nas questões nutricionais para um bom desenvolvimento da criança, para um bom crescimento, porque a gente sabe que a alimentação, ela não infringe somente na saúde física, mas também na mental, né, e tudo mais, na questão do desenvolvimento dela como um todo, né. Hoje em dia a gente vê também, acrescentando, né, na pergunta, sobre a questão dos alimentos dos alimentos industriais. Acho que às vezes muita criança hoje em dia, não quero a famosa comida de panela, né? Recorre a um biscoito e tal, e como isso vai afetar no desenvolvimento dela? Alice, assim, você já introduziu aí, né, de orientação, né? No último guia alimentar tem muito essa recomendação, né, de você precisar descascar mais e desembalar menos, né, de você comer as frutas in naturas, né, frutas, vegetais, né, diminuir isso que a gente chama de alimento multiprocessado, que são os embalados, né, os biscoitos que são muito ricos em açúcar, né, a prática da criança se alimentar diante da TV, né, e a intervenção nutricional, ela entra como um dos antídotos da criança que é submetida ao estresse tóxico. Porque lembra daquela desregulação hormonal que eu falei para a criança que está exposta a esse estresse tóxico, né? Ela vai mexer nos hormônios que, por exemplo, aumentam o apetite dela e dos hormônios que metabolizam os açúcares, né, e os nutrientes no organismo dela. Então, é uma criança que vai ter muita fome e que vai ter dificuldade de fazer essa metabolização, né? Porque ela vai tentar compensar nessa alteração dos receptores neurológicos dela por meio da busca por esses alimentos açucarados, né? Ricos em gorduras, né? E aí uma criança vai ter tendência à obesidade, por exemplo, né? E aí essa criança recebeu intervenção nutricional, né? Onde a família esteja preocupada dela comer à mesa, dela estar consciente do que ela come, né? Desde muito cedo ela receber na introdução alimentar dela uma alimentação saudável, né? Lembrando que uma família que quer receber uma criança, ela deveria estar cuidando do hábito alimentar dela pelo menos 5 anos antes, né? Que se reflete, né? Que é o exemplo, tá bom? A criança, ela vai ter nos pais, em uma determinada fase da vida, que ela vai se espelhar neles, né? Então não adianta querer que ela coma brócolis, né? Se o pai não come nenhuma, o pai e a mãe não comem nenhum vegetal, né? Então,
ter essa preocupação, né? Com o exemplo, afastar o ambiente da alimentação, da TV, tá bom? Se essa criança, você já identificou que ela está sobre um trauma, sobre uma situação de estresse contínuo, já colocar ela em um acompanhamento nutricional, tá preocupado com relação à questão dela se movimentar, da questão da atividade física dela e de estar acompanhando esse estado nutricional dela. Tá bom? Porque uma criança obesa, isso vai aumentar a probabilidade dela de ser um adulto obeso e de ter todas as doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, hipertensão, né, que costumam acompanhar a obesidade. Certo, e assim, como o senhor já entrou nessa pauta, né, das doenças possíveis causadas por esses alimentos, assim, como a alimentação saudável, considerada saudável, né, ela justamente evita essas doenças, distúrbios, né, porque às vezes muita da gente, é besteira, é aquilo, mas esquece que a boa alimentação também previne de muitas outras coisas, de muitas outras doenças, né. Mudança de estilo de vida, né? Isso está cada vez mais ganhando a atenção dos profissionais da área de saúde, né? Atividade física é bom para muita coisa, tá bom? Para doenças reumatológicas, né? Para as doenças emocionais, para a redução da pressão arterial, né? Para evitar o diabetes. E a alimentação também, né? Até chama-se o intestino do segundo cérebro, né? Que até essa influência com relação aos neurotransmissores hoje sabe-se que se tem. Então, né, por exemplo, a questão da constipação, da prisão de ventre está associado a alguns cânceres, né? Aumentar o risco de alguns cânceres, né? A ingestão de sódio elevada, que é o sal, está associado à hipertensão, né? A gordura saturada está associada às doenças cardiovasculares. Tem muita associação, né, da alimentação com o adoecimento. Então, a recomendação é de se conhecer sobre uma alimentação saudável, né, que não seja em calorias em excesso, né? Lembrando que o alimento, às vezes, ele tem esse papel de uma fuga emocional. As pessoas, elas podem comer de uma forma compulsiva por questões emocionais, né? Então, não ser algo tão simples, né? Não é, essa informação todo mundo tem. Eu devo comer frutas, eu devo comer vegetais, né? E por que todo mundo não tá fazendo, né? Tem a questão de uma questão econômica, que os alimentos ricos em açúcar e ricos em gordura, eles são mais baratos. Né? Mas a gente também tem de educação. A gente tem que contribuir, que é o que vocês estão fazendo aqui, de informar as pessoas, né, desses alimentos que trazem malefícios à saúde, para quando eles tiverem o poder de escolha, eles escolherem os alimentos mais saudáveis, né? Que são esses alimentos in naturas, né? Principalmente as frutas e os vegetais, né? E os alimentos com baixo teor de sódio, com baixo teor de açúcar. Alimentos integrais, né? Que são alimentos também que devem ser estimulados no consumo. Tem uma pergunta feita agora. Sobre remédios que estimulam crianças a comerem, se pode causar mais problemas de saúde nelas. Se é aconselhável dar ou não. Eu acho que ela quis perguntar de estimulante de apetite, né? Isso. A gente evita, acredito que sim. Né? A gente evita os estimulantes de apetite hoje. A gente tem algum grupo de vitaminas que a gente tem a recomendação de que sejam suplementadas, né? Como, por exemplo, o ferro, né? A partir dos 3 meses de idade. A gente está suplementando a vitamina D. Já no primeiro mês, a gente fazer essa suplementação até os 2 anos de idade. Mas o estimulante de apetite, não. Porque a criança, por isso a importância de se ir a um profissional. Porque ela tem um crescimento que ele é muito progressivo nos primeiros anos de vida. Né? Então, chega um momento que esse crescimento ele vai diminuir. Então, esse apetite dela também diminui. E há momentos que a criança ela precisa ter um percentual de gordura baixo. Porque se ela tiver isso aumentado, pode, por exemplo, trazer uma puberdade precoce, né? As crianças que são obesas, as meninas, elas costumam ter problemas com relação à puberdade precoce, né? E às vezes os pais e os familiares não compreendem isso, né? Quando a criança ela chega nesse momento de que o apetite dela está mais reduzido, porque a velocidade de crescimento dela está mais reduzida, eles ficam querendo e obrigar e criar estratégias para que a criança coma, né? Em uma quantidade que eles entendem que seria a quantidade necessária. E às vezes não, a criança, se ela tiver
dentro de um crescimento adequado, né, de estatura, de ganho de peso, com todos os marcos do desenvolvimento e capacidade dela cognitiva na escola, de aprendizado, ok, né, ela não vai ter deficiência nutricional, necessariamente. Então, também precisa desse apoio à família para compreender isso. Acredita-se muito que comer muito reflete a uma boa saúde, sendo que, como o senhor acabou de explicar, não é sempre o caso. Não necessariamente. Isso né, tem muitos erros alimentares que vêm disso, por os mingaus, né? A gente vai tentar convencer as famílias de que não é necessário os cereais antes dos 2 anos, as massas, né? E as famílias não abrem mão. Assim, não confiam que só o leite, só a fruta introduzida, só as carnes e legumes introduzidos são suficientes para nutrir a criança, por conta que está esperando aquela criança com mais sobrepeso, né? Aquela criança mais gordinha, mas às vezes colocar a criança nessa condição é antecipar esse sobrepeso, antecipar essa obesidade, que é um dos problemas mais incidentes na população de adultos e que às vezes ela já começou lá na infância, por esses erros alimentares. E às vezes a pessoa nem sabe disso, não tem a menor... Acha bonitinho naquele momento da vida, né? E depois vai querer correr atrás do prejuízo e se queixar porque tá acima do peso, né? Porque o que seria o peso adequado, por isso a importância de se passar por uma avaliação profissional, seja com o enfermeiro, com o médico de família e comunidade ou com o pediatra, né? Para avaliar se essa criança está adequada. Se ela estiver adequada, mesmo estando magrinha, né? Tá tudo ok, tá tudo bem. E isso nem sempre é algo fácil de se fazer por conta dessa questão sociocultural, né? A gente tem que lembrar que na geração dos nossos avós, né, o principal problema era a desnutrição. Né? Então, o grande medo deles era a desnutrição, né? Então, essa coisa de ofertar muito alimento para a criança era um movimento dessa geração que tinha esse receio, né? E hoje não. Hoje o nosso grande problema é a obesidade e o sobrepeso, né? Apesar de que no nosso país, por conta da pobreza, ainda tem algumas situações de desnutrição, mas mesmo na população de pobreza, a gente tem a fome oculta, né? Que é a criança que está obesa, apesar de que ela não tem um bom aporte de micronutrientes de qualidade, que são as vitaminas, os minerais, que estão na alimentação saudável. Uma fome não aparente, né? Exatamente, ela está, né, dos hábitos que vocês trouxeram, né? Os multiprocessados, né? Os biscoitos muito açucarados, né? Esses alimentos divertidos e guloseimas que é muito comum ser ofertado à população de crianças. E assim, já lidando, né, como o senhor já citou, com a questão do crescimento, né, da criança, dessa fase, que às vezes essa falta de atenção no início, às vezes quando tá lá na frente não tem mais pra onde correr, né, correr atrás do prejuízo. E assim, vamos agora, a gente já falou, né, sobre um pouco da questão da nutrição infantil, e a gente queria também trazer a nutrição para adolescência. Que, como o senhor falou, né, tem a questão da puberdade e tudo mais, e assim, a gente sabe que o adolescente, ele já tá formando sua opinião própria, então ele já tá naquela fase de escolher o que é que ele vai comer, né, o que é que ele acha melhor. E assim, como é que vocês, profissionais, conseguem lidar melhor com isso, conseguem aconselhar melhor, e o que é melhor para essa fase? Porque a gente sabe que, querendo ou não, é uma fase onde tem um desenvolvimento maior, tem um gasto de energia maior por questões hormonais, né, e como a alimentação atua nisso, né? O que seria ideal? Como vocês conseguem trabalhar com esse público nesse quesito? A adolescência tem um outro nível de complexidade, tá bom? Primeiro que é uma população que ela não costuma buscar os serviços de saúde, né? Como você diz, né? Essa opinião formada, às vezes coloca o adolescente numa condição de que ele sabe, que ele tem um conhecimento, que ele pode pesquisar por conta própria, né? Que ele está buscando se inserir em alguns grupos, né? E a gente tem percebido isso, pelo menos no SUS, né? Que essa é uma população que não chega até os serviços de saúde. Aí você vê erros, por exemplo, iniciando atividade sexual sem conhecer sobre contracepção, né? Sem saber sobre proteção. Aí você tem as situações das gravidez não planejadas, né? Mas as questões que perpassam a
a adolescência com relação ao estado nutricional, né, essa preocupação com a imagem corporal. Então, o corpo ali ele está mudando, né? Então, os membros, os braços, as pernas não estão muito harmoniosos, né? As mudanças da puberdade também, né? Tem a questão também do início da sexualidade, aí tem a acne, né? Tem uma série de preocupações com a estética que esse adolescente tem e às vezes ele costuma cometer, né, erros alimentares a fim de alcançar alguma questão estética, né? Mas tem que usar isso, tem que usar essa capacidade dele de ser um momento que ele pode pesquisar, que ele pode aprender. Uma das estratégias dos profissionais de saúde é ir até ambientes onde se encontram esses adolescentes, né? Ir na escola, né? O ideal é que essas informações a respeito de saúde estejam sendo promovidas dentro do ambiente escolar. A escola é um fator muito protetor para esse adolescente, tá bom? Mas as dicas são as mais comuns à população, né? De evitar esses alimentos industrializados, de esse adolescente ter acesso à prática regular de atividade física, desse adolescente estar evitando, né, estar vigilante com relação ao sobrepeso e à obesidade, a fim de prevenir doenças crônicas que ele possa vir desenvolver na vida adulta, né? São os cuidados, mas considerando essa questão da imagem corporal, né? Você tem que tomar muito cuidado, como se isso na relação com os pais é muito importante, né? Porque às vezes os pais fazem cobrança pelo uma expectativa de uma aparência, né? Principalmente as mães costumam muito fazer isso com as meninas, né? De um padrão de beleza, né? De condição de magreza, que traz prejuízo para a autoestima daquele adolescente, né? E essa autoestima comprometida deixa esse adolescente exposto ao que a gente chama de os transtornos alimentares, que aí viria a anorexia, a bulimia, hoje, né, muito a vigorexia, né, que é fazer uma prática de atividade física extenuante até se machucar, por conta de transtornos com a imagem corporal, que às vezes foi promovido por uma família que exerceu cobranças e críticas que trouxe prejuízo para a autoestima desse adolescente. Certo. E assim, só continuando, né, um pouco mais, o senhor falou sobre a importância de buscar informações, né, essa autonomia já de poder pesquisar e tudo mais. Mas assim, com isso a gente também tem um grande problema, né, porque hoje em dia tem as questões das fake news e muito se é passado nas redes sociais principais, como Instagram e TikTok. E assim, eu queria até perguntar, tanto como o senhor lida, e se o senhor já recebeu um caso de uma consequência gerada por isso, né? Porque creio eu, porque há coisas que acabam se lesionando, como o senhor falou, pela questão, por exemplo, da atividade física. Às vezes um exercício passado errado e a pessoa se lesiona, uma alimentação errada. Quando eu falo da gente aproveitar essa motivação em buscar o conhecimento que o adolescente ele possui, mas de se dialogar sobre essa informação, né? Por isso que eu falei da importância do profissional aproveitar essa motivação dele. Tá? O profissional pode estar direcionando, né? Pode estar contribuindo com fontes para ele pesquisar, né? Se ele tiver interesse, né? Às vezes um adolescente ele quer ter interesse por acompanhamento nutricional esportivo, de um esporte que ele venha praticar, né? Dentro das escolas, né? Os professores estarem trazendo conteúdos, né? Que são baseados em evidência, né? Que são científicos, né? Que tenham qualidade do ponto de vista para elaborar a questão do saber, né? Não o adolescente fazer isso por conta própria, né? Como eu falei, que é o que costuma acontecer, que ele faz essa busca sozinho, né? E aí acontece, né? A gente tem que ter clareza de que o cérebro, no período da adolescência, ele não está completamente formado, né? Isso vai acontecer lá por volta dos 24, 25 anos. E a principal prejuízo que o adolescente tem é com relação à previsibilidade, de prever as consequências das coisas, né? Então, daí a importância desse adolescente estar sendo cuidado nessa fase da vida. Porque ele realmente vai tomar atitudes e vai se expor a experiências, vai ter essa tendência, que ele não vai conseguir calcular as consequências e muitas vezes, né,
prejudiciais que isso vai trazer para ele por uma limitação mesmo biológica. Ele não tem cérebro ainda para isso, né? E daí a importância de um adulto, né? Que vai ter maior capacidade de calcular as consequências danosas, né? De um determinado comportamento, de um determinado ato que ele esteja desenvolvendo. O desafio é como que o adolescente respeita, né? E considera esse saber da vivência, né? Esse saber dos pais, né? Esse saber das pessoas adultas e tira proveito disso, tá bom? Não tem problema não errar na adolescência, né? A gente, em determinado momento da história, nossos reis, eles eram adolescentes, eram jovens, faziam as guerras de maneiras impossíveis, né? Muitos adolescentes casaram e tiveram seus filhos na adolescência, né? Por conta dessa impossibilidade, e lá na frente as coisas se resolvem, ou não, né? Ou ficam os prejuízos dessas decisões, né? Mas nós, enquanto família e enquanto processo de saúde, a gente tem que ter essa consciência, né? O desafio é porque essa população específica não costuma buscar os cuidados de saúde. Eles vão ter que ser alcançados ou atraídos, né? Uma pergunta sobre alimentação ainda, de como o profissional de saúde pode auxiliar de forma competente nessa processo da alimentação com o adolescente. O senhor já citou anteriormente, mas aprofundando mais. Assim, todos os profissionais de saúde hoje eles estão atentos, como eu falei para vocês, né? Uhum. A gente chama de MEV, que é a mudança do estilo de vida, né? Que a gente se preocupa com a alimentação, com a prática da atividade física, com a qualidade de sono, com o abandono do tabagismo, quanto a não consumir bebida alcoólica de forma excessiva. Isso repercute muito no processo de adoecimento de saúde. Mas existem profissionais também aptos e capacitados, né, para estar elaborando esse plano alimentar, como, por exemplo, os nutricionistas, né? São os profissionais, né, mais apropriados para estar considerando essas particularidades desse adolescente e elaborando um plano alimentar, né, que contribua para a saúde de uma forma individualizada. Cada adolescente vai ter a sua necessidade. Alguns você ganha massa magra, outros vai tratar a obesidade, né, e aí o nutricionista vai fazer isso de uma forma individualizada. Mas hoje os médicos também dão orientações, né, mais básicas, mais superficiais, né? Com exceção se for um nutrólogo, né? Com relação à orientação da nutrição. E assim, muito legal essa parte da nutrição, né? O que o senhor ressaltou, assim, a importância, tanto na infância, né? Quanto na adolescência e tudo mais. E assim, eu acho que agora, depois de todas essas pautas, a gente vê o trabalho incrível que o senhor faz, estuda, produz, né? Creio que é algo muito legal, tanto por causa que é voltado à família e à comunidade. E assim, a gente queria saber algumas experiências que o senhor teve na prática médica, algumas experiências que tocaram o senhor, ou algum paciente que passou assim e fez o senhor ter certeza que era isso que o senhor queria, sabe? E que funcionou mais ainda esse estudo do senhor, sabe? O senhor tem uma história interessante assim pra gente também. Pacientes assim que o senhor teve, o senhor, nossa, realmente é a minha vocação, sabe? Deu essa certeza assim pro senhor. Certo. Gente, as experiências, elas são inúmeras, né? Eu acho que a motivação para o profissional da saúde e para o médico ainda é fazer bem ao próximo, né? Então, seja uma criança que eu tenha salvado em um pronto-socorro, que tinha um risco iminente de morte, né? E aquela criança sobreviveu, ou seja, em um paciente cardiopata que estava com a sua insuficiência cardíaca descompensada, e a partir das intervenções médicas teve a sua doença controlada, ou até alguém que está em um processo ativo de morte e que eu consigo, por meio de medicações e de uma abordagem mais humanizada, controlar os sintomas e deixar ele confortável naquele momento, são as grandes gratificações da profissão, né? É isso que nos motiva e nos faz acreditar que vale a pena, né? E que eu estou certo da escolha que eu fiz, né? Assim, acho que o objetivo maior ainda é fazer bem ao próximo. Porque tem muito a ver com o aprendizado, né? O senhor disse, gosta muito de aprender
eu acredito que seja um aprendizado ainda assim constante, né? Sim, Para contornar os desafios. sim, sim. Cada paciente, né, cada experiência de trabalho, ela a falta, né? Hoje eu ouvi, né? A falta traz a necessidade de aprender, né? A gente, cuidado, né? Ele demanda muito conhecimento, né? E a medicina de família, por você atuar em todos os ciclos de vida, é uma gama de conhecimento extensa, né? Que você tem que estar sempre buscando, né? Então, é essa falta que nos motiva a continuar estudando e se preparar, né? Para trazer benefício para o paciente ou para uma população específica. Certo. Bom, eu acho que dado um tempo legal, acho que foi um prazer ter o senhor como convidado. Eu acho que foi bem informativo, tanto para o nosso público quanto aqui para a gente que pôde ter o senhor como convidado hoje. Eu queria que o senhor desse alguma conclusão, algo que o senhor queira deixar fechado pro nosso episódio de hoje, algo, talvez alguma coisa que o senhor queira divulgar, ou um contato, ou um projeto. O senhor fechar o que o senhor quiser falar, fica à vontade, viu? O senhor pode olhar para lá. Eu quero primeiramente Olha pra mim. agradecer a vocês, né, assim, pelo convite, né? Eu acho que é muito válido o projeto, né, de levar educação e saúde, né, para o público de vocês. Então, parabenizar, né, dizer que eu estou à disposição, A gente que agradece. né, quando desejarem, né, e precisarem, tá bom? E eu espero que eu tenha passado de uma forma entendível ao público, né, algumas das minhas orientações. Eu queria concluir deixando essa mensagem de Winnicott, né, que amem os seus filhinhos, né, assumam essa responsabilidade com relação ao cuidado dos seus filhos, né. A principal responsável por amenizar as adversidades da vida de uma criança é da família, dos pais, né, e os diversos atores da sociedade. Mas deixa esse recado aos pais, tá? Amem seus filhos, que vocês estão dando a eles um bom princípio. Novamente, muito obrigado pela presença. Foi muito gratificante ter o senhor aqui, foi muito informativo e a gente agradece a você, nosso espectador, que ficou com a gente aqui até o final. Só agradecer também por todos por terem assistido até aqui. O quão fantástico foi estar com o senhor. Foi um grande prazer. E todas essas informações, né, que a gente trouxe aqui. Foi um prazer estar ao seu lado aqui hoje também. E é isso. Até o próximo episódio.